Boa tarde a todos. Hoje vamos contar o relato real de Pamela, uma esposa que acabou fazendo de tudo com seu sogro. Olá, amores. Meu nome é Pamela, tenho 28 anos e sou uma mulher de corpo curvilíneo, daqueles que chamam atenção, sabe? Sou baixinha, com cabelos castanhos escuros, meus melões são grandes, maravilhosos, a ponto de quase derraparem na roupa que uso. Enfim, sou uma mulher maravilhosa e turbinada por conta do meu resultado do meu vício na academia. Porque sim, eu sou vaidosa e adoro me manter em forma. Sou casada com Natan, mas vamos falar do que realmente importa. Lembro perfeitamente de como tudo começou. No início, era pura paixão. Natan me olhava como se eu fosse a mulher mais sexy e irresistível que já cruzou seu caminho. Ele me adorava, me fazia sentir como se fosse a única no mundo. Cada palavra dele era uma promessa, cada toque, um arrepio que corria pelo meu corpo. Eu me sentia desejada, amada. Era como se o mundo fosse meu e tudo girasse em torno da minha felicidade. Mas o tempo passou e tudo começou a mudar. Natan, que antes tinha um corpo sarado, definido, que me fazia ficar sem fôlego só de olhar, foi se transformando. Seu corpo foi ganhando volume, sua energia desapareceu. Ele começou a deixar de se cuidar e eu, que me esforcei tanto para manter meu corpo impecável, comecei a me sentir só. Eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. As palavras carinhosas, os elogios, tudo isso foi substituído por piadinhas sem graça e gestos que não significavam nada. Aquele homem que me fazia me sentir única e incrível agora estava tão distante como se eu fosse apenas mais uma mulher na sua vida. E eu me sentia invisível. As noites que antes eram cheias de paixão e desejo, agora eram frias e vazias. Eu tentava disfarçar, criar desculpas para evitar a intimidade com ele. Não que eu não sentisse vontade, eu tinha vontade de ser tocada, mas não por ele. Ele nem mesmo me satisfazia mais, eu me virava sozinha, me tocando ou usando alguns brinquedos quando ele não estava. Quando a gente finalmente se entregava, eu já não sentia aquele fogo. O desejo havia se dissipado, e cada vez que pensava nisso, uma culpa tomava conta de mim. Eu sentia falta de ser admirada, de ser desejada como no começo, e isso me consumia. Sabe quando você começa a questionar tudo, até se o amor que você tem ainda é o mesmo? Eu me sentia perdida, como se o homem que eu tanto amava tivesse desaparecido. E no lugar dele, estivesse alguém que eu nem sabia mais quem era. Foi então que, num dia qualquer, Natan teve a ideia de irmos até a casa dos pais dele. Eu não sabia bem o que esperar, mas ele parecia tão preocupado comigo, tão gentil, que talvez fosse uma boa ideia dar uma chance. Você anda tão cansada, que tal descansar um pouco? A casa dos meus pais é tranquila, tem piscina, uma chácara linda. Pode ser bom para você, ele disse com um sorriso suave nos lábios, tentando me convencer. Eu estava exausta, o corpo pedindo descanso, e pensei que talvez, só talvez, um pouco de ar fresco e paz me ajudassem a clarear minha mente. Quando chegamos lá, a paisagem me deixou de boca aberta. Era uma chácara isolada, com o verde das árvores e a calmaria do campo. Mas o que realmente me fez parar por um momento foi a figura do meu sogro. Ele estava ali, na varanda, com um short justo que mostrava suas pernas definidas e fortes, e uma camiseta apertada que deixava evidente o corpo esculpido de um verdadeiro atleta. Eu nunca o tinha visto assim antes. Antes, ele era só aquele homem maduro, sério, que eu via com certo distanciamento, mas ali, naquele instante, ele parecia completamente diferente. Ele estava mais magro, com os músculos definidos quase como um atleta. Seus ombros largos, o peitoral firme, tudo nele estava mais imponente, mais sensual. Cada movimento seu era suave, mas carregado de confiança. E sua presença, mesmo sem dizer uma palavra, dominava o ambiente. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Não sabia o que estava acontecendo, mas havia algo ali que me deixou desconcertada e ao mesmo tempo atraída. Ele se aproximou com aquele sorriso sereno e me cumprimentou de um jeito que fez meu estômago se revirar. O toque dele parecia elétrico, e não demorou para eu perceber que algo dentro de mim estava despertando. Talvez fosse o modo como ele se aproximava, ou os olhos dele, que pareciam mais intensos do que nunca. Mas naquele momento, algo em mim se agitou. Um desejo que eu não sabia que tinha se acendeu, sem avisar. Eu me via admirando cada músculo, cada detalhe do corpo dele, enquanto uma sensação quente e inusitada começava a crescer dentro de mim. Eu estava ali, com meu marido, mas meu corpo estava respondendo a outra pessoa de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Meu coração disparou. O que estava acontecendo comigo? Naquela noite, depois de um jantar delicioso,
Meu sogro me convidou para uma conversa. Ele sempre fora educado e simpático, mas havia algo no ar naquela noite que parecia diferente. Havia uma tensão sutil, algo indescritível, que pairava entre nós. Eu aceitei seu convite e fomos até a varanda, onde as luzes suaves e a brisa fresca tornavam o ambiente ainda mais acolhedor. À medida que a conversa fluía, eu me sentia mais à vontade, mais relaxada, mas também percebia que algo estava mudando. Meus olhos, sem querer, se voltavam para ele a cada movimento, e eu percebia que ele estava encarando certas partes do meu corpo, principalmente meu pêssego avantajado. Eu tentava me concentrar no que ele dizia, mas não conseguia evitar de notar os músculos definidos sob a camisa, o modo como ele se movia com facilidade, e os olhos, aqueles olhos que agora pareciam me olhar de uma forma diferente, como se ele estivesse me vendo de uma maneira mais profunda, mais íntima. Era como se uma cortina tivesse sido puxada e eu estivesse, de repente, vendo meu sogro sob uma luz que eu nunca havia percebido antes. Tentei afastar esses pensamentos, sem sucesso. Havia algo em mim, algo que havia sido adormecido, que começava a despertar. Eu sentia uma atração inesperada, uma necessidade que eu não sabia como lidar. Então, sem mais nem menos, nossos corpos se aproximaram, como se uma força invisível nos tivesse guiado até aquele momento. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o beijo foi inesperado, urgente. E naquele instante, algo em mim cedeu, como se a barreira entre a razão e o desejo tivesse desaparecido. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. Eu estava entregue ao momento, aquela sensação que fazia meu corpo vibrar, sentir algo que já não experimentava há tanto tempo. A noite, que antes parecia simples, se transformou em um turbilhão de emoções e sensações. E naquele instante, eu me deixei levar, sem pensar nas consequências, sem entender completamente o que estava acontecendo. Eu só sabia que, ali, naquele lugar e naquele momento, eu estava completamente viva de uma forma que não havia sentido há muito tempo. O clima foi se esquentando, meus dedos brincavam com os cabelos de sua nuca e quando eu puxei suavemente, eu senti algo pulsar, encostando em mim. Olhei rapidamente e vi aquele volume enorme. Me assustou de começo, mas depois eu me acostumei. Voltei a beijá-lo com muito mais urgência e desejo. Sentia suas mãos apalpando cada parte do meu corpo, me fazendo ofegar. Ao tocar o volume, eu não consegui me conter. Ali se passaram minutos que foram como horas, até que finalmente explodimos. Quando acordei no dia seguinte, a sensação era um turbilhão. Uma parte de mim sentia um peso, uma culpa apertando meu peito, como se eu tivesse ultrapassado um limite que não deveria ter sido cruzado. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte muito mais profunda, que se sentia estranhamente satisfeita, quase aliviada. Eu não sabia se deveria me arrepender, porque por mais que o que tivesse acontecido fosse algo inesperado e fora dos meus planos, não conseguia desejar que tivesse sido diferente. O que eu sentia por Nathan já estava desgastado há tanto tempo que, de alguma forma, o que experimentei com meu sogro me deu algo que eu não sabia que estava buscando. Algo que eu não sabia que precisava, mas que, agora, parecia essencial. Nos dias que se seguiram, a rotina continuou, com Nathan da mesma forma. Eu sorria, falava as palavras certas, fingia que tudo estava bem, como sempre fiz. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Eu sabia que já não era mais a mesma, e esse novo eu começava a se moldar. Cada vez que via meu sogro, nossos olhares se encontravam de um jeito diferente, mais intensamente. A tensão entre nós dois estava ali, pairando no ar, esperando o momento certo para se revelar novamente. E assim, comecei a procurar maneiras de estar com ele discretamente sem que ninguém soubesse. Cada encontro parecia mais carregado de significados, mais carregado de uma atração que eu não conseguia mais negar. Era como se um novo mundo estivesse se abrindo para mim. E cada vez que nos encontrávamos, eu me sentia mais livre, mais viva. A rotina com Nathan continuava, mas a mentira do meu casamento parecia uma prisão que eu não queria mais habitar. Eu sabia o que estava fazendo e, sinceramente, não sentia remorso. O prazer de me sentir desejada, de ser vista como alguém única, era algo que eu não poderia mais negar. Com ele, eu era mais eu mesma, sem as máscaras que a vida de casada exigia. Então, continuei, sem olhar para trás, vivendo uma vida paralela que, agora, parecia mais real do que qualquer coisa que eu tivesse vivido até então. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas naquele momento estava sendo honesta com meus sentimentos e desejos, algo que nunca tinha feito antes. Estou pensando em largar meu marido e lhe contar que conheci alguém, sem falar que é o pai dele, pois acho que isso o destruiria. O que vocês acham que devo fazer?
Deixem nos comentários e se inscrevam no canal.